10 passos para um bom estudo bíblico. O primeiro passo para um bom estudo bíblico é a oração. O primeiro passo para um bom estudo bíblico é a oração. De que forma nós podemos orar? Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver a Tua glória através da Sua palavra. Se o Senhor não fizer cair as vendas dos nossos olhos para nós vermos as Suas verdades, as Suas maravilhas na Sua palavra, é impossível de nós contemplarmos aquilo que está por trás do texto. Então, o primeiro passo para bom estudo bíblico dos 10, primeiro é oração. O segundo é escolha um texto. Você vai escolher um texto, você vai ler esse texto e você vai comparar esse texto com diferentes versões. Então, o segundo, leia o texto, escolha um texto, leia o texto e compare o texto com diferentes versões. O terceiro passo é você vai pegar uma caneta, um papel e vai escrever as perguntas jornalísticas e vai responder as perguntas jornalísticas. Ou seja, as perguntas jornalísticas são quem, ou seja, quem escreveu, quem são os personagens, o que o autor quis dizer, onde foi escrito, onde se passam os fatos ocorridos, quando refere-se à data, por que refere-se ao questionamentos que vocês vão fazer no texto para encontrar as reais causas, as verdadeiras causas, ou para quê, qual é a finalidade, qual é a intenção, qual é a finalidade que o autor tinha, qual a intenção que ele tinha ao escrever esse texto. Então, as perguntas jornalísticas são quem, o que, onde, quando, porquê e para quê. Quarto passo para um bom estudo bíblico. Observe o contexto imediato e remoto. Contexto imediato é o contexto. Contexto é tudo que está antes ou depois do texto, ou seja, anterior ou posterior ao texto. O contexto imediato é o que está perto, no texto, perto ali, ou seja, nos capítulos anteriores, nos capítulos posteriores, ou dentro do próprio capítulo, ou dentro do próprio livro, se ele for pequeno. O contexto remoto é em toda a Bíblia. Então, ele abrange toda a Bíblia. Esse é o contexto remoto. Em quinto passo verifique a linguagem do texto, ou seja, o gênero literário. Tá? É história e a narrativa, é ensino, é parábola, é alegoria, ou seja, é uma profecia apocalíptica e etc. Você vai verificar qual é o gênero literário. Sexto passo, pesquise o significado das principais palavras. Por exemplo, os nomes dos lugares, os nomes dos personagens. Você vai pesquisar os principais nomes ou os principais significados, as principais palavras do texto. Amém? O sétimo passo, pesquise o contexto, ou seja, o contexto histórico e o contexto cultural. Você pode ter evidência interna dentro do livro para obter o contexto histórico e pode ter a evidência externa através da história secular, que também auxilia na história bíblica, tá? Mas tem que tomar muito cuidado com essa história extra-bíblica. E a questão cultural, você vai pesquisar como era a cultura naquela época. Então, a época, o país, os costumes, as tradições, etc. Esse é o sétimo passo. O oitavo passo é organize o texto em seções principais e secundárias. Ou seja, o que é principal no texto? Isso é o principal do texto. E não, isso é secundário no texto. Tá? O nono passo é resuma com a seguinte frase o texto. Né? O assunto mais importante desse texto é... O assunto mais importante dessa perícope é... O assunto mais importante desse capítulo é... Então você vai resumir desta forma, para ficar bem objetivo na sua mente. E o 10º passo eu vou ensinar na próxima aula para vocês. Deus abençoe.